Marcos tomou a pior decisão da vida dele com a mão tremendo em cima de um papel simples, desses que parecem não valer nada. Era só uma assinatura para um emprego de confiança, disseram. Mas, na prática, foi a assinatura que abriu a porta para a humilhação mais cruel que ele já passou. Ele não era um homem qualquer. A vida inteira, Marcos lidou com gado, pasto, chuva e sol, e aprendeu a não pedir nada a ninguém. Só que existe uma dor que dobra até os mais firmes: ver um filho em risco. Carolina, a filha dele, morava longe para estudar e trabalhar. Ela não pedia luxo. Pedia o básico: o aluguel em dia, comida, paz para seguir. E naquela semana, o aviso tinha vindo seco: se não pagasse, teria que sair do lugar onde morava. Marcos olhou para o que restava da própria vida e viu pouco. Uma fazendinha cansada, contas atrasadas e um orgulho que já não pagava boletos. Foi aí que apareceu a oferta: um emprego numa propriedade grande, serviço simples, pagamento rápido, alojamento. Parecia a saída. Até que, na primeira noite, ele entendeu que não queriam um funcionário. Queriam alguém para pisar. E mesmo assim ele ficou. Engoliu palavras, engoliu fome, engoliu a própria dignidade, porque cada dia ali era um dia mais perto de salvar a filha. Mas o que ninguém esperava, nem ele, é que, quando finalmente achou que tinha resistido ao pior, Marcos seria colocado para fora no meio da chuva, como se não fosse gente. E é justamente nessa expulsão que começa a reviravolta que vai mudar tudo, inclusive a vida de quem achava que podia mandar e destruir sem consequência. Se você quer ver até onde alguém vai por amor e o que acontece quando a verdade aparece no lugar mais improvável, acompanhe até o fim. E, se puder, deixe seu like para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Comente se é a primeira vez que você vê um vídeo do canal e de onde você está assistindo, e se inscreva para não perder as próximas histórias. Marcos respirou fundo. E a história dele começa agora. Marcos acordava antes do dia clarear, por costume e por necessidade. Não era porque gostava de sofrer. Era porque a vida no campo sempre ensinou que quem deixa para depois, perde. E ele já tinha perdido demais. Por muitos anos, Marcos foi conhecido como um criador de gado correto. Não era o mais rico, nem o mais falado, mas era um homem de palavra. Quando vendia um animal, entregava do jeito combinado. Quando comprava, pagava certo. E, quando alguém pedia um conselho, ele falava sem fazer cena. Só que o tempo muda as coisas até para quem acha que está com tudo sob controle. Nos últimos meses, o pasto tinha falhado mais do que o normal. A chuva vinha errada, em dias que não ajudavam. O custo subia. E, como se não bastasse, um acordo antigo com o comprador tinha dado errado. Marcos não gostava de falar nisso, mas tinha assinado papéis confiando em gente que sorria demais. O resultado foi simples: ele ficou preso numa dívida que não era do tamanho da honestidade dele. Naquele dia, ele abriu uma gaveta onde guardava contas e encontrou o papel do aluguel de Carolina, com valor destacado. Um bilhete junto, escrito por ela, com letra apressada: Pai, não se preocupa. Eu vou dar um jeito. Só queria te avisar antes que você visse por outra pessoa. O dono do quarto disse que não pode esperar. Eu tô bem. Me perdoa te incomodar. Marcos ficou parado, com o bilhete na mão, como se o papel pesasse. Não era a frase "me perdoa" que doía mais. Era a ideia de que a filha estava tentando proteger o pai do próprio desespero. Ele sentou na beira da cama. Olhou para as botas. O couro já tinha vivido muita coisa. E ele pensou na Carolina pequena, correndo pelo quintal, pedindo para ele ver uma flor que ela tinha achado. Pensou em como ela cresceu sem reclamar, ajudando a mãe, estudando, insistindo em uma vida melhor. E agora estava lá, longe, com medo de ser colocada para fora por causa de dinheiro. Marcos levantou e tomou uma decisão sem anunciar para ninguém. Pegou o celular simples e ligou para um homem que tinha deixado o recado dias antes oferecendo um serviço. Alô? A voz do outro lado veio rápida, como se já estivesse esperando. Aqui é Marcos. Aquele trabalho. Ainda tá de pé? Houve uma pausa curta, depois um tom satisfeito. Tá sim. Era para ontem, mas dá tempo. Só que precisa vir hoje. A dona quer gente que não faça pergunta. Marcos franziu a testa. Que serviço é? Cuidador e ajudante geral. Tem que limpar, organizar, fazer pequenos reparos. E saber ficar no seu lugar. Entendeu? A frase "ficar no seu lugar" bateu como um aviso. Marcos respirou fundo. Quanto paga? O homem falou o valor. Não era um sonho.
Mas era o suficiente para cobrir o aluguel de Carolina, pelo menos naquele mês. E quando um pai está encurralado, pelo menos vira uma tábua no meio do rio. Eu vou. Então vem. Endereço eu mando. E traz documento. Lá é tudo certinho, mas não toleram falha. Quando desligou, Marcos ficou olhando para o vazio. Ele não sabia explicar, mas sentiu como se estivesse entrando num terreno onde a coragem não ia ser medida por força, e sim por silêncio. Antes de sair, ligou para Carolina. Filha, como você tá? Carolina respondeu com voz mansa, mas cansada. Tô bem, pai. Tá tudo bem por aqui. Marcos conhecia aquela mentira carinhosa. Me fala a verdade. Ela hesitou. Eu tô tentando negociar. Não quero te preocupar. Você não me preocupa. Você me importa. Escuta. Eu vou resolver. Pai, não faz loucura. Não vou. Só, confia em mim. Ele não contou o que ia fazer. Não por enganar. Mas porque, se contasse, ela tentaria impedir. E ele não podia perder aquele tempo. Marcos juntou uma mochila com 2 mudas de roupa, um casaco, um sabonete e uma foto antiga de Carolina com a mãe, que já não morava com eles fazia anos. Não era um drama. Era a vida. A mãe tinha seguido outro caminho. Carolina ficou com o pai. E o pai ficou com a obrigação de ser pai e mãe em muitos momentos. Quando o ônibus chegou na cidade maior, Marcos sentiu o peso do lugar. Muito carro, muita pressa, muita gente olhando sem ver. E, no meio daquela confusão, ele se perguntou quantos homens, como ele, estavam ali escondendo vergonha atrás de uma expressão dura. O endereço que recebeu o levou até um portão grande. Não tinha placa, não tinha nome. Só uma entrada vigiada por um homem sério e uma estrada interna que parecia não ter fim. Marcos se apresentou. O vigia olhou de cima a baixo. Você é o novo? Sou. Documento. Marcos entregou. O homem conferiu, anotou algo e apontou. Vai até a casa de serviço. Não é a casa principal. Não entra lá sem ser chamado. A palavra não entra foi dita como se fosse não existe. Marcos caminhou pela estrada, vendo jardins muito bem cuidados, árvores alinhadas, e uma casa principal ao longe que parecia grande demais para uma família só. Ele não era de invejar luxo, mas era impossível não sentir a diferença entre o mundo de quem manda e o mundo de quem obedece. Na casa de serviço, um homem mais novo, bem vestido, apareceu com uma prancheta na mão. Tinha um sorriso que não chegava no olhar. Você é Marcos? Sou. Eu sou Ricardo. Eu que vou te orientar. Aqui é simples. Faz o que mandam, faz rápido, e não fica de conversa com ninguém. A dona Helena gosta de silêncio e ordem. Marcos assentiu. Onde eu fico? Ricardo apontou para um quarto pequeno, com cama estreita e uma janela alta. Aí. Banheiro é compartilhado. Refeição, depende do dia. Se sobrar, você come. Se não sobrar, você dá um jeito. Marcos achou que tinha ouvido errado. Como assim se sobrar? Ricardo deu de ombros. Aqui funciona assim. E outra coisa, celular só no seu quarto. Nada de ficar com o telefone na mão na frente da casa. Isso irrita a dona. Marcos engoliu seco. Ele estava ali pela filha. Só por ela. Ricardo entregou um papel. Assina. É um termo de serviço. E não perde isso. Marcos leu por cima. Não tinha paciência para a letra miúda, mas entendia o básico. Era um contrato simples. Ele assinou. Ricardo guardou o papel e sorriu. Pronto. Agora você pertence à rotina. Começa varrendo o corredor lateral e limpando o depósito. Quero tudo brilhando. E lembra, aqui ninguém é senhor de nada. Só a dona Helena. Marcos pegou a vassoura e foi. A primeira poeira levantou, e com ela levantou também uma sensação ruim, a de que aquele lugar não queria só trabalho. Queria submissão. E, sem saber, Marcos estava a um passo do primeiro golpe. Naquela mesma tarde, Marcos encontraria alguém que lhe daria um aviso simples. Ignorar aquele aviso custaria caro. Marcos varreu, limpou, carregou caixas e fez pequenos concertos como se estivesse na própria fazenda. O corpo dele sabia trabalhar. O problema não era o serviço. Era o jeito como falavam com ele, como se ele não merecesse nem um bom dia. No fim da tarde, quando ele estava no depósito, um homem apareceu na porta. Tinha mãos marcadas de trabalho e olhar cansado, mas havia bondade ali. Você é o novo, né? Marcos se virou. Sou. Marcos.
Benedito, o homem disse, estendendo a mão. Trabalho aqui faz tempo. Se precisar de alguma coisa, me chama. Mas com cuidado. Marcos apertou a mão dele. Por que com cuidado? Benedito olhou para o corredor, como quem confere se alguém escuta. Porque aqui tem ouvido em todo canto. E porque o Ricardo gosta de provocar. Provocar como? Benedito respirou. Ele testa as pessoas. Faz o homem perder a calma, e depois diz que o homem é difícil. Aí a dona Helena acredita. E quando ela acredita, fica ruim. Marcos franziu a testa. Mas eu não fiz nada. Ainda, Benedito respondeu, com peso na palavra. Você é do campo, dá pra ver. Eles acham que gente do campo é, como é que eu digo, gente que dá pra empurrar. Marcos não respondeu. Não queria admitir, mas já tinha sentido isso no primeiro olhar do vigia, no tom de Ricardo, no se sobrar você come. Benedito baixou a voz. Quer um conselho? Faça tudo certo. E não discuta. Nem quando tiver razão. Marcos soltou um ar pelo nariz. Eu não sou de briga. Melhor. Porque aqui a humilhação é silenciosa. Não é gritaria. É deixar você com fome e chamar isso de regra. É mandar você limpar o que outro sujou e dizer que você é lento. É rir quando você pede uma coisa básica. Marcos ficou quieto por alguns segundos. E por que você fica? Benedito olhou para o chão. Porque eu também tenho quem depende de mim. E porque emprego tá difícil. A gente aprende a baixar a cabeça, até esquecer como levanta. A frase ficou no ar como poeira que não assenta. Pouco depois, Ricardo apareceu com aquele sorriso de canto. Ah, você já conheceu o Benedito? Cuidado, Marcos. Ele gosta de fazer amizade com gente nova. Daqui a pouco vocês estão reclamando juntos. Benedito se afastou, sem discutir. Marcos percebeu que o homem tinha medo de perder o pouco que tinha. Ricardo cruzou os braços. Termina o depósito hoje. E depois vai limpar a parte de fora da casa principal. Mas sem encostar na porta da frente, entendeu? Você fica no lado. Não quero você circulando onde não deve. Marcos sentiu o sangue subir, mas engoliu. Entendi. Quando o sol já caía, ele foi para a área indicada. O piso era claro, qualquer marca aparecia. Marcos limpou com cuidado. Foi então que viu, do outro lado do jardim, uma senhora bem vestida olhando na direção dele. Era Helena. Ela não se aproximou. Só observou, como se avaliando um objeto. Ricardo surgiu do nada ao lado dela, falando baixo, mas alto o suficiente para Marcos ouvir pedaços. É do interior, parece obediente, mas a gente tem que ver se não é orgulhoso. Helena respondeu algo que Marcos não ouviu. Só viu um gesto curto da mão, como quem dispensa. Ricardo voltou e falou num tom firme. A dona Helena não gosta de gente com cara fechada. Você tá com cara fechada. Marcos passou a mão na testa suada. Eu tô trabalhando. Trabalhando, sim. Mas com cara de quem tá fazendo favor. Aqui ninguém faz favor. Aqui você recebe. Então sorri. Marcos não era palhaço. Não era criança. Mas era pai. E a lembrança do bilhete de Carolina apertou. Tá bom, ele disse, sem força. Ricardo deu um sorriso vencedor, como se tivesse conseguido o que queria. Agora sim. Ah, e mais uma coisa. Hoje você vai dormir cedo. Amanhã tem um evento pequeno. Visita. E eu não quero você aparecendo. Fica nos fundos. Se alguém te perguntar qualquer coisa, você diz eu só faço serviço. Marcos olhou para ele. Que tipo de visita? Ricardo inclinou a cabeça, satisfeito por causar confusão. Gente importante. Gente que gosta de ver tudo perfeito. Inclusive os empregados, no lugar deles. Naquela noite, Marcos deitou no quarto pequeno e demorou a pegar no sono. Ele pensou em Carolina, imaginou ela voltando para casa com sacolas leves, tentando esconder preocupação. Pensou em como o mundo tratava gente boa como se fosse descartável. Antes de apagar, ele pegou o celular escondido e mandou mensagem para a filha. Filha, segura só mais um pouco. Amanhã eu já consigo te mandar uma parte. Ela respondeu rápido, como se estivesse esperando. Pai, só cuidado. Eu te conheço. Não quero que ninguém te trate mal. Marcos ficou olhando para a frase. Ele queria prometer que não deixaria. Mas a vida não estava pedindo promessa. Estava pedindo resistência. No dia seguinte,
Cedo, ele ouviu movimento na casa principal. Carro chegando, gente falando baixo, passos apressados. Ele ficou nos fundos, como mandaram. Mas, enquanto carregava caixas, uma mulher apareceu perto do corredor lateral. Era Lourdes, a porteira do lugar, ou pelo menos parecia ser alguém que cuidava da entrada e de recados. Ela tinha uma expressão curiosa, como quem enxerga mais do que fala. "Você é o novo ajudante?" Ela perguntou. "Sou. Vi você chegando ontem. Você parece boa pessoa." Marcos deu um sorriso pequeno. "Eu só tô trabalhando." Lourdes aproximou um pouco e baixou a voz. "Então escuta, não confia no Ricardo. Ele gosta de fazer o povo passar vergonha na frente de visita. Para ele se sentir grande." Marcos sentiu um arrepio. "Por quê?" Lourdes olhou para a casa principal, e depois para Marcos. "Porque ele sabe que a dona Helena tem um tipo de admiração estranha por quem humilha com jeito. E ele quer ser esse tipo. Só isso." Marcos ficou calado. Era a segunda pessoa alertando. E, mesmo assim, ele pensou, comigo ele não vai conseguir. Mas o problema não era conseguir fazer Marcos gritar. O problema era conseguir fazer Marcos se sentir pequeno sem abrir a boca. E Ricardo já estava preparando isso. Marcos seria chamado para ajudar por 5 minutos na casa principal, e esses 5 minutos virariam o momento mais vergonhoso da vida dele até ali. No meio da manhã, Ricardo apareceu no depósito com pressa. "Marcos, vem cá. Preciso de você agora. É rápido." Marcos limpou as mãos num pano. "É na parte de fora?" Ricardo fez uma cara de impaciência. "É dentro. Mas é só por 5 minutos. Você vai entrar pela porta lateral, vai fazer o que eu mandar e sai." Sem olhar para os lados. Marcos hesitou. Tinha uma ordem clara, não aparecer. Mas também sabia que negar ali podia virar motivo para problema. E problema era uma palavra cara demais naquele momento. Ele foi. O corredor lateral estava silencioso e cheiroso, como se alguém tivesse passado produto forte. Ricardo levou até uma sala ampla, cheia de gente bem vestida sentada em cadeiras alinhadas. Parecia uma reunião. Ou uma apresentação. Marcos travou na porta. Ricardo sussurrou. "Não para. Anda." Marcos entrou, tentando ser discreto. Só que, quando ele passou, alguns rostos viraram. Olhares rápidos, como se ele fosse uma mancha no ambiente. Ele baixou a cabeça e foi até onde Ricardo apontou, uma mesa com bandejas e copos. "Você vai servir água", Ricardo disse, autossuficiente para todos ouvirem. "Com cuidado, porque isso aqui é caro." Marcos pegou a jarra. Ele já tinha servido café em mutirão de igreja, já tinha servido água em reunião de associação rural. Não era novidade. O que era novidade era a sensação de estar sendo exibido. Ele começou a servir. Mãos firmes, passos curtos, sem fazer barulho. Quando chegou perto de Helena, ela levantou os olhos para ele como se o reconhecesse. Marcos não sabia de onde, mas o olhar dela ficou preso por um segundo a mais. Depois ela desviou, fria. Ricardo não parava de observar. Marcos serviu mais outro. Até que, de repente, Ricardo deu um passo para o lado bem na hora em que Marcos passava. Não foi um empurrão grande. Foi só o suficiente. A jarra inclinou. Um fio de água caiu no tecido claro da calça de um senhor sentado. O senhor levantou de supetão. "O que é isso?" Marcos congelou. "Me desculpe. Foi sem querer." Ricardo abriu as mãos, teatral. "Ai, Marcos. Eu falei para ter cuidado." O tom era de quem repreendia para manter a ordem, mas o brilho no olho era de quem queria aquilo. Helena levantou a mão, pedindo silêncio. A sala inteira ficou quieta. "Quem é ele?" Ela perguntou, olhando para Ricardo, não para Marcos. Ricardo respondeu com rapidez. "É o ajudante novo. Veio do interior. Tá se adaptando ainda." Helena então olhou para Marcos. Não havia raiva. Havia algo pior, desprezo calmo. "Do interior." Ela repetiu, como se a palavra explicasse tudo. Marcos sentiu o rosto queimar. Ele quis explicar que não foi desleixo, que foi um esbarrão. Mas sabia que, se dissesse, Ricardo negaria. E ali, naquela sala, a palavra de Marcos valia menos que a poeira do chão. O senhor da calça molhada bufou. "Isso é falta de preparo. Em lugar sério, isso não acontece." Marcos abaixou a cabeça. "Eu vou limpar." "Me desculpe."
Helena fez um gesto curto. Ricardo, tire-o daqui. E providencie outra pessoa para servir. Ricardo assentiu rápido. Claro, Dona Helena. Depois olhou para Marcos com cara de bronca. Vai. Agora. Marcos saiu, sentindo os olhos nas costas. Ele não ouviu risadas altas. Isso teria sido menos cruel, de certo modo. O que ele ouviu foi o silêncio que diz: você não pertence. No corredor, Ricardo falou baixo, perto demais. Aprenda uma coisa. Aqui, quem erra paga em vergonha. E você vai pagar dobrado, porque me fez passar vergonha também. Marcos respirou fundo. Você esbarrou em mim. Ricardo fingiu surpresa. Olha só. O homem do interior tá chamando alguém de mentiroso. Marcos apertou a jarra com força, mas se controlou. Eu só tô falando o que aconteceu. Ricardo se aproximou, sorrindo. O que aconteceu é que você é desajeitado. E agora vai limpar o chão da sala inteira. Sozinho. E sem deixar marca. Se eu encontrar uma gota, você volta e faz de novo. Marcos engoliu a humilhação como quem engole remédio amargo. Tá. E sem cara feia, Ricardo completou. Se fizer cara feia, eu conto pra Dona Helena que você é agressivo. E aí você sabe, ela não gosta. Marcos não respondeu. Entrou na sala quando todos já estavam em outro cômodo e começou a limpar. De joelhos, com pano na mão. Não porque era fraco, mas porque precisava terminar. Enquanto esfregava, viu refletido no vidro de um móvel o próprio rosto cansado. E, por um instante, a memória trouxe a voz de Carolina, em infância. Pai, não deixa ninguém te maltratar. Ele sussurrou para si mesmo, sem som, como uma promessa. Só mais um pouco. Só até eu resolver o aluguel. Quando terminou, voltou para o depósito. Benedito estava lá e percebeu na hora. Aconteceu, né? Benedito falou, com tristeza. Marcos não conseguiu esconder. Ele me armou. Benedito assentiu devagar, como quem confirma uma coisa velha. Eu avisei. Marcos passou a mão no rosto, cansado. Eu não posso sair. Preciso do dinheiro. Benedito olhou para ele, sério. Então você vai ter que ser mais esperto do que eles. Porque eles não querem só seu trabalho. Eles querem quebrar você por dentro. Marcos ficou quieto. E, naquele silêncio, ele entendeu que o emprego não era horrível por ser pesado. Era horrível porque fazia o trabalhador duvidar do próprio valor. À tarde, Ricardo mandou Marcos buscar caixas numa área externa, perto de um galpão. Lá, Marcos encontrou Lourdes outra vez, carregando um monte de chaves. Ela olhou para ele e franziu a testa. Eu vi o que fizeram. Marcos tentou disfarçar. Foi um acidente. Lourdes balançou a cabeça. Foi uma maldade bem feita. E eu vou te falar uma coisa. Ela baixou a voz. Tem gente ali dentro que conhece você, ou pelo menos o seu nome. Eu ouvi. Marcos parou. Como assim? Lourdes apertou as chaves na mão. Eu não sei o que você tem com esse lugar. Mas seu nome foi dito numa conversa de corredor. E não foi como se você fosse qualquer um. Marcos sentiu um frio no estômago. Ele tinha chegado ali achando que era invisível. Agora alguém dizia que ele não era tão desconhecido assim. Você tem certeza? Tenho. Só toma cuidado. Porque quando alguém sabe seu nome num lugar desses, ou é coisa boa, ou é coisa perigosa. Marcos ficou olhando para ela, tentando entender. A humilhação ainda estava viva, mas agora tinha outro sentimento junto, desconfiança. E desconfiança, naquele lugar, podia ser a única defesa. Naquela noite, Marcos tentaria falar com Carolina e descobriria uma verdade pequena, mas tão estranha, que ligava a filha dele àquela casa de um jeito que ele ainda não compreendia. Quando escureceu, Marcos voltou para o quarto com o corpo doendo e o coração mais ainda. Ele tinha conseguido manter a calma, mas por dentro estava esgotado. Aquele tipo de humilhação não deixava marca na pele. Deixava na alma. Ele pegou o celular e ligou para Carolina. Ela atendeu rápido, mas com voz baixa, como se estivesse no corredor de algum prédio. Pai? Filha, eu consegui um serviço. Vou te mandar dinheiro amanhã. Carolina ficou em silêncio por um segundo, e depois a voz dela tremeu de leve. Pai, eu não queria isso. Eu sei. Mas eu quero você em paz. O aluguel. Quanto falta mesmo? Carolina disse o valor exato. Marcos fez conta mental e percebeu que o pagamento do emprego cobriria, mas só se ele recebesse sem atraso. Tá.
Amanhã eu resolvo. Carolina respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa estranha. Marcos ficou atento. Fala. O dono do quarto. Ele não aparece. Quem fala comigo é uma mulher que administra as coisas. Ela é muito fria. E hoje, quando eu pedi mais um dia, ela falou uma frase que eu não entendi. Ela disse, seu pai é teimoso. Mas todo mundo aprende. Marcos ficou gelado. Ela disse isso? Disse. Eu perguntei como você sabe do meu pai. E ela só falou que a cidade é pequena e desligou. Marcos sentiu o quarto ficar apertado. Qual é o nome dessa mulher? Carolina hesitou. Eu só sei o primeiro nome. Ela se chama Helena. O mundo pareceu parar. Marcos olhou para a parede como se fosse cair. Helena. Como ela é? Carolina descreveu. Elegante, postura reta, olhar duro. Era ela. A mesma Helena. Marcos sentiu uma mistura de raiva e medo. Não fazia sentido. Por que a dona do lugar onde ele estava trabalhando teria qualquer ligação com o aluguel da filha? E por que ela falaria como se soubesse exatamente o que estava acontecendo? Ele tentou não assustar Carolina. Filha, escuta. Você não discute com essa mulher, tá? Só, deixa comigo. Pai, o que está acontecendo? Marcos respirou fundo, procurando um jeito simples. Eu tô trabalhando num lugar, e parece que essa Helena é a dona. Eu não sabia. Carolina ficou muda. Pai, então ela tá fazendo isso de propósito. Marcos não queria dizer, mas era o que parecia. Eu não sei ainda. Mas eu vou entender. Pai, sai daí. A urgência na voz dela fez Marcos fechar os olhos. Eu não posso agora. Só mais um pouco. Pai, eu tô com medo. A frase atravessou ele. Porque a filha não era de dramatizar. Eu também tô. Mas eu tô aqui com cuidado. Amanhã eu mando dinheiro. E você fica quietinha, tá? Não fala mais com essa Helena. Se ela procurar você, você só diz que tá resolvendo. Carolina chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Eu não queria que você passasse por nada ruim por minha causa. Marcos engoliu a própria dor. Você não é causa de nada. Você é minha filha. Eu faço o que eu tenho que fazer. Depois que desligou, Marcos ficou sentado na cama, olhando o celular como se fosse um objeto estranho. A ligação tinha juntado duas pontas que não deveriam se tocar. O emprego e o aluguel. A humilhação e a ameaça. Ele levantou e foi até a janela alta. Dava para ver um pedaço do jardim iluminado por luzes fracas. O lugar parecia calmo por fora. Mas agora Marcos enxergava outra coisa: controle. Na manhã seguinte, ele trabalhou como sempre, mas com os olhos mais atentos. Notou que Ricardo recebia mensagens e saía para falar no canto. Notou que Helena passava pelo corredor e olhava para ele com uma calma que parecia calculada. Notou, principalmente, que o emprego não era só serviço. Era uma prova. No fim da tarde, Benedito se aproximou com um pedaço de pão escondido num pano. Toma, disse, quase sem mexer a boca. Marcos olhou, surpreso. Você vai ficar sem. Benedito empurrou para a mão dele. Eu dou um jeito. Você tá precisando mais hoje. Seu olho tá diferente. Marcos aceitou, com vergonha e gratidão. Obrigado. Benedito hesitou e então falou. Você falou com sua filha? Marcos travou. Não sabia como Benedito poderia saber, mas talvez fosse só intuição. Falei. E tá tudo bem? Marcos olhou para os lados e decidiu abrir uma parte da verdade, porque estava pesado demais carregar sozinho. A dona Helena tem ligação com o aluguel dela. Benedito arregalou os olhos. Como assim? Marcos contou o básico, sem detalhes. Benedito ficou sério. Isso não é coincidência. Eu também acho que não. Benedito coçou a cabeça, preocupado. Marcos, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falo. Eu já vi gente cair aqui por muito menos. Você tem que pensar em você também. Marcos apertou o pão na mão e respondeu com calma. Eu penso. Mas eu penso nela primeiro. Benedito suspirou. Então pelo menos se prepare. Porque se ela tá ligada à sua filha, ela pode estar te usando como rédea. Marcos ouviu a palavra rédea e sentiu como se alguém tivesse descrito exatamente o que ele estava vivendo. Um homem que sempre conduziu animais com firmeza agora era o conduzido por medo e necessidade. Naquele dia, Ricardo apareceu perto do fim do expediente com uma notícia. Amanhã você recebe uma parte, disse,
como se estivesse fazendo favor. Mas depende. Marcos ergueu os olhos. Depende do quê? Ricardo sorriu. Depende de você merecer. Eu trabalhei. Ricardo inclinou a cabeça, fingindo paciência. Trabalho não é tudo. A dona Helena quer confiança. Quer saber se você é leal. E lealdade se prova. Marcos sentiu o estômago apertar. Como se prova? Ricardo apontou para a área externa. Hoje à noite, depois que tudo estiver quieto, você vai limpar o caminho da entrada principal. Tá vendo aquelas pedras claras? Quero que fiquem sem uma mancha. E quero você terminando antes de amanhecer. Se conseguir, amanhã eu libero o pagamento. Se não conseguir, aí complica. Marcos olhou para o caminho. Era longo. Era serviço pesado e desnecessário naquele horário. Era castigo. Isso não estava combinado. Ricardo abriu um sorriso frio. A vida também não combina as coisas, Marcos. E você quer pagar aluguel, não quer? A frase bateu como tapa. Marcos ficou alguns segundos em silêncio. Por dentro, a vontade era de largar tudo e ir embora. Mas para onde? E com que dinheiro? E com Carolina esperando? Eu faço, ele disse, por fim. Ricardo bateu leve no ombro dele, como se fossem amigos. Sabia. Você tá aprendendo. Quando Ricardo saiu, Marcos ficou parado, olhando o caminho que teria que limpar na noite. O céu já mostrava nuvens pesadas. O vento estava diferente. Cheiro de chuva. Se chover, ele vai dizer que eu falhei, Marcos pensou. E pela primeira vez, ele entendeu que estava numa armadilha onde até o tempo podia ser usado contra ele. A chuva viria. E com ela viria a cena que Ricardo e Helena pareciam estar esperando, o momento em que Marcos seria colocado para fora como se não valesse nada. Marcos começou a limpeza quando a casa principal já estava silenciosa. As luzes do jardim deixavam sombras compridas, e o vento fazia as folhas se mexerem com pressa. Ele pegou o balde, pano, escova. Era um serviço que, na cabeça dele, não tinha utilidade real. As pedras já estavam limpas o bastante para qualquer pessoa normal. Mas aquilo não era sobre limpeza. Era sobre dobrar alguém. Ele esfregou a primeira parte com força, ajoelhado. A água fria batia na mão. A coluna reclamava. Mas ele seguia. De tempos em tempos, olhava para o céu. As nuvens fechavam mais. O cheiro de chuva ficou evidente, como quando o campo inteiro avisa. Ele acelerou. 1 hora depois, ouviu passos. Ricardo apareceu no alto da escada, segurando um copo, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Tá indo devagar, disse, sem gritar. O dia vai nascer e você vai estar aí ainda. Marcos não respondeu. Continuou. Ricardo desceu alguns degraus e apontou. Essa parte aqui tá manchada. Marcos olhou. Era uma sombra do próprio galho de uma árvore. É sombra. Ricardo riu baixinho. Sombra também é sujeira, se a dona achar que é. Você limpa até ela gostar. Marcos sentiu o peito apertar. Ele queria falar, discutir, mostrar o absurdo. Mas sabia que o absurdo era justamente o instrumento. Continuou limpando. A primeira gota caiu quando ele estava na metade do caminho. Depois outra. E outra. Em minutos, a chuva desceu de verdade, grossa, insistente, fria. Marcos olhou para cima, desesperado. Não por si. Pelo pagamento. Pelo aluguel. Pela filha. Ele trabalhou mesmo assim. A água do balde virou água do céu. A pedra molhada não segurava a limpeza. O pano escorregava. A sujeira do jardim escorria de novo. Era impossível vencer. Ricardo permaneceu debaixo do telhado, protegido, assistindo. Olha só, disse ele, autossuficiente para Marcos ouvir no meio da chuva. Parece que hoje você não vai merecer. Marcos levantou devagar, já encharcado. Ricardo, tá chovendo. Isso não tem como. Ricardo fez um gesto como quem lamenta. Eu não mando na chuva, mas mando no pagamento. Marcos deu um passo, com a água escorrendo do rosto. Você tá fazendo isso de propósito. Ricardo fingiu surpresa outra vez. Cuidado com o tom. Marcos fechou os olhos por um instante. Ele pensou em Carolina, em Helena dizendo que ela aprende. Pensou no termo que assinou sem ler direito. Pensou na própria dignidade sendo empurrada para o chão. Eu preciso do dinheiro, Marcos disse, com uma voz que não era pedido, era confissão. Ricardo inclinou a cabeça,
satisfeito. Eu sei. Naquele momento, a porta principal abriu. Helena apareceu, protegida por um casaco elegante. Não parecia incomodada com a chuva. Parecia dona até do tempo. Ela desceu 2 degraus e olhou Marcos como quem olha um objeto molhado. O que ele está fazendo? Perguntou, fria, para Ricardo. Ricardo respondeu rápido. Eu pedi para ele limpar o caminho, para provar dedicação. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Helena olhou para o caminho. Depois olhou de novo para Marcos, de cima a baixo. Ele está pingando na entrada. Marcos sentiu o rosto queimar, mesmo com frio. Dona Helena, eu tentei. A chuva. Helena levantou a mão, cortando a fala. Aqui não é lugar para desculpas. Ricardo, isso não está funcionando. Eu não quero alguém que me dê trabalho. Marcos deu um passo à frente, com respeito, mas firme. Eu tô trabalhando desde ontem sem parar. Eu só pedi uma coisa, o pagamento combinado. Minha filha depende disso. Helena estreitou os olhos quando ele falou minha filha. Como se a palavra confirmasse algo. Sua filha, ela repetiu, calma. Carolina. Marcos travou. O coração dele disparou. A senhora, conhece? Helena se aproximou um pouco mais, e a chuva molhou a ponta do sapato dela. Ela nem olhou para baixo. Eu sei o suficiente, disse. E sei também que você aceitou assinar um termo. Termo que permite encerramento imediato por quebra de conduta e insubordinação. Marcos sentiu o chão sumir. Eu não quebrei conduta nenhuma. Ricardo entrou no meio, rápido. Ele tá alterado, Dona Helena. Tá falando alto. Tá me acusando. Marcos olhou para Ricardo, incrédulo. Eu só falei a verdade. Helena não levantou a voz. E isso era o que assustava. Eu não quero confusão na minha casa. Ela apontou para o portão, lá longe, como quem aponta para um lixo. Vá embora. Agora. Marcos abriu a boca, tentando achar palavras. A chuva batia no rosto, entrava nos olhos. Ele piscava, mas era como se nem isso funcionasse. Pelo menos me pague pelo que eu trabalhei. Helena olhou para Ricardo. Ele tem algo a receber? Ricardo fez uma expressão de dúvida calculada. Ele estragou o evento, deu trabalho extra, e ainda tá, assim. Eu acho que não, Dona Helena. Foi período de teste. Marcos sentiu o corpo inteiro gelar de um jeito diferente. Não era frio de chuva. Era frio de injustiça. Isso é errado, ele disse, quase num sussurro. Helena virou o rosto um pouco, como se não tivesse paciência para a moral. Errado é achar que o mundo te deve alguma coisa porque você sofreu. Ela fez um gesto final. Vá embora antes que eu mande tirarem você. Marcos ficou parado por um segundo que pareceu uma vida. Benedito apareceu ao longe, debaixo de uma cobertura, olhando com angústia, mas sem poder se meter. Lourdes também estava, perto de um corredor, com uma mão na boca, chocada. Marcos olhou para Helena, depois para Ricardo. Ele queria gravar aquele momento, porque sentiu, com clareza, que aquela humilhação não era acidente. Era um recado. Ele caminhou, passo a passo, o casaco pingando, a mochila leve, o orgulho pesado. Ao chegar no portão, o vigia abriu uma fresta sem expressão. Marcos passou como se estivesse sendo empurrado para fora da própria dignidade. A chuva lá fora parecia ainda mais fria, porque agora não tinha nem o abrigo do jardim. Do lado de fora, Marcos parou na beira da estrada, sem saber para onde ir. O ônibus não passaria tão cedo. A cidade estava distante. O celular dele tinha pouca bateria. E a cabeça dele estava cheia. Ele pensou em ligar para Carolina e dizer que falhou. Só de imaginar a voz dela, ele sentiu vontade de chorar, mas segurou. Foi quando alguém correu atrás dele. Era Lourdes, sem guarda-chuva, com o cabelo molhado e um papel na mão protegido por um saco plástico. Marcos. Ela chamou, ofegante. Marcos virou. Lourdes. O que foi? Ela chegou perto, encharcada, e enfiou o papel na mão dele. Eu não sei o que você tem com essa mulher, mas eu ouvi coisa demais. E eu achei isso na portaria ontem, num envelope com seu nome. Eu guardei porque achei errado. Leia quando puder. Mas, não joga fora. Marcos olhou para o envelope simples. Tinha o nome dele escrito à caneta. Quem deixou? Lourdes balançou a cabeça. Não sei. Mas eu vi a Dona Helena perguntando do envelope depois, irritada.
Ou seja, isso era importante. Marcos segurou o envelope com força, como se fosse a única coisa firme naquela chuva. Lourdes completou, com voz baixa. E outra coisa, eu ouvi Helena dizendo que agora ele vai entender. Como se isso tudo fosse um plano. Marcos olhou para o portão grande, para as luzes do jardim, para a casa ao longe. E pela primeira vez, em vez de só se sentir humilhado, ele sentiu uma pergunta crescer por dentro, mais forte que o medo. Por que tanto esforço para me derrubar? Ele abriu o envelope com dedos tremendo. Viu folhas dobradas. E, no topo, uma frase que fez o peito dele apertar de um jeito diferente, como se a humilhação estivesse prestes a virar outra coisa. Marcos, se você estiver lendo isso, é porque Helena já mostrou quem ela é, e agora você precisa saber quem você é neste lugar. Marcos engoliu seco, com a chuva escorrendo pelo rosto, sem saber se era água ou lágrima. E começou a ler. Marcos ficou debaixo da chuva, segurando o envelope como se aquilo fosse um pedaço de chão que ainda não tinha cedido. Lourdes olhava para ele com preocupação, mas também com aquele tipo de coragem que nasce quando a injustiça passa do limite. Vai para algum lugar coberto, ela disse. Lê com calma. E não volta para a estrada agora, não. Marcos assentiu, sem ter certeza de nada. Andou alguns metros até a guarita antiga, aquela construção simples que ele tinha visto quando chegou na primeira vez. A porta rangia, mas fechava. Lá dentro, pelo menos, a água não batia direto no rosto. Ele abriu o envelope com cuidado e separou as folhas. A primeira era uma carta escrita à mão, letra firme, mas com pressa, como se quem escreveu não tivesse certeza de quanto tempo teria. Marcos, se você estiver lendo isso, é porque Helena já mostrou quem ela é, e agora você precisa saber quem você é neste lugar. Eu me chamo Benedito. Não pelo nome que você já me conhece apenas, mas pelo que eu vi e guardei. Eu trabalho aqui há anos. Vi coisa que não devia e engoli por medo, como muita gente. Só que quando vi você chegar e ser tratado como se fosse lixo, eu entendi que não era só maldade. Era um plano. Você não foi chamado aqui por acaso. O pai de Helena devia ao seu pai. E não era pouco. Essa dívida não era só dinheiro, era terra. Documento antigo prova. E foi escondido. Helena sabe disso, mas conta a história do jeito dela para se sentir dona de tudo. Existe um registro guardado fora daqui, com cópia que eu consegui quando ainda havia gente honesta no meio. Eu não confio mais em ninguém, então guardei comigo. Eu também descobri outra coisa. O quarto onde sua filha mora é administrado por Helena. Ela escolheu sua filha para te puxar até aqui. Ela te apertou pelo coração para te dobrar pela vergonha. Ela quer que você assine um segundo papel. Um papel que vai aparecer como acordo ou acerto. Não assine nada. Se você quiser justiça, vá amanhã cedo ao registro da cidade, procure Marcos, e diga só estas palavras, escritura antiga do lote da estrada do morro. Benedito pediu para entregar. Ele vai entender. Se você não quiser briga, eu entendo. Mas pelo menos salve sua filha e salve sua honra. Assinado, Benedito. Marcos leu 2 vezes. Na segunda, as mãos dele tremiam mais. Não era só o frio. Era o choque de perceber que a humilhação tinha endereço e motivo. Ele pegou as folhas seguintes. Eram cópias, amassadas e um pouco borradas, mas dava para ler o essencial. Havia uma descrição de terra, medidas, localização e uma observação sobre transferência não concluída. Havia também um recibo antigo, de pagamento parcial, com data de muitos anos atrás, e uma anotação, pendente de acerto final com a família de Marcos. Marcos sentiu o coração bater forte. Então era isso. Helena não queria apenas um ajudante. Ela queria quebrar a resistência dele para fazê-lo aceitar qualquer coisa. Queria que ele assinasse, por cansaço, por medo, por desespero de pai. Queria transformar o homem em silêncio. Marcos encostou a cabeça na parede da guarita e fechou os olhos. A lembrança da porta se abrindo, Helena dizendo vá embora, Ricardo sorrindo por trás, tudo ganhou outra cor. Não era só crueldade. Era estratégia. Ele pegou o celular. A bateria estava pouca, mas ainda havia tempo para uma ligação. Carolina atendeu rápido, com voz afobada. Pai, eu tô com a mala quase pronta. Ela voltou aqui. A dona Rita. Eu acho que nem existe, pai. Hoje veio um homem e disse que quem manda é a Helena. Marcos apertou o envelope contra o peito. Filha, escuta com calma. Você não vai sair daí hoje. Você vai ficar dentro,
trancar a porta, e não vai discutir com ninguém. Se baterem, você fala só, meu pai já está resolvendo. Entendeu? Pai, eu tô com medo. Eu sei. Mas eu descobri uma coisa. Eu vou aí. Só que antes eu preciso passar num lugar cedo. Amanhã de manhã. Pai, você tá bem? Marcos engoliu o nó na garganta. Eu tô. Eu só tô. Acordado agora. Pela primeira vez. Desligou e olhou para Lourdes, que tinha ficado do lado de fora, esperando, sem invadir. Lourdes, ele chamou. Ela entrou. Você leu? Marcos levantou as folhas. Li. Lourdes respirou fundo. Então você entendeu por que ela te expulsou como expulsaria um cachorro molhado. Marcos não gostou da comparação, mas entendeu o sentido. Eu preciso ir cedo atrás desse Marcos. Lourdes hesitou. Eu posso te levar até a entrada da cidade. Eu conheço um caminho. Mas você tem que prometer uma coisa. O quê? Que você não vai entrar lá sozinho de novo, achando que resolve no peito e na palavra. Lá dentro, palavra de pobre não vale nada para eles. Você vai precisar de prova e de testemunha. Marcos apertou a mandíbula. Eu vou fazer do jeito certo. Lourdes assentiu, como quem finalmente ouve o que precisava. A chuva lá fora não parava. Mas, dentro de Marcos, alguma coisa tinha parado de cair. Agora era ele que ia levantar. Marcos achou que o registro só confirmaria o que Benedito escreveu. Mas Marcos ia mostrar algo ainda maior, e o nome de Carolina apareceria onde ela jamais deveria estar. No dia seguinte, ainda escuro, Lourdes levou Marcos até a cidade. O carro dela era simples, mas firme, e ela dirigia com cuidado na pista molhada. Marcos ia quieto, segurando o envelope no colo, como se fosse uma criança dormindo. A cada buraco, ele temia amassar as folhas, como se aquilo pudesse apagar a verdade. Chegaram perto de um prédio antigo, com placa simples e gente entrando cedo para resolver documento. Lourdes parou o carro. É ali. Eu não entro, ela disse. Mas eu espero você aqui fora. Marcos desceu, agradeceu com um olhar, e entrou. Lá dentro, havia filas, cadeiras, senhores de boné, mulheres com pastas, pessoas esperando sua vez. Marcos se sentiu pequeno de novo, mas dessa vez não era humilhação. Era respeito pelo lugar onde as coisas viram papel e papel vira destino. Quando chegou ao balcão, pediu para falar com Marcos. A moça fez uma pergunta, anotou, e mandou ele esperar. Minutos depois, um homem apareceu, na faixa dos 50, expressão séria, óculos simples. Era Marcos. Marcos? Perguntou. Marcos levantou. A voz saiu baixa. Sou eu. Marcos olhou para os lados e fez um gesto para Marcos segui-lo. Entraram numa sala menor, com arquivos e pastas. Marcos fechou a porta. Você veio por causa do Benedito, ele disse, sem rodeio. Marcos abriu o envelope e mostrou a carta. Marcos leu em silêncio, sem mudar o rosto. Quando terminou, soltou um ar lento. Eu conheço essa história há mais tempo do que gostaria, ele disse. Mas ninguém vinha até aqui para enfrentar. Marcos sentiu vergonha por não ter vindo antes, como se a culpa fosse dele. Marcos pareceu perceber. Não se culpe. Tem gente que segura o outro pela fome. Isso cala qualquer um. Marcos pegou as cópias, comparou com o arquivo na gaveta e tirou uma pasta marrom, velha. Seu pai assinou isso aqui muitos anos atrás, Marcos explicou. Era um acordo de parceria. Só que o encerramento foi feito de um jeito estranho. Tem rasura. Tem falta de assinatura. E tem uma transferência que aparece como concluída em um papel, mas não aparece no registro final. Marcos ficou tenso. Quer dizer que... Marcos levantou a mão. Calma. Eu não vou prometer coisa que não posso. Mas posso te dizer o que é fato. Existe base para contestar. E existe indício de que alguém se apressou para ficar com o que não era só seu. Marcos sentiu o sangue ferver, mas segurou. E por que isso tem a ver com minha filha? Marcos abriu outra folha, mais recente, e colocou sobre a mesa. Porque isto aqui é o que me assustou quando Benedito pediu para eu olhar. Veja. Marcos leu devagar. Era um contrato de locação. Um contrato de aluguel. E lá estava, locatária, Carolina. Marcos arregalou os olhos. Esse é o aluguel dela. É, Marcos confirmou. E sabe o que é mais grave? Aqui, a administradora aparece como Helena.
E o imóvel consta como parte de um conjunto ligado àquela propriedade onde você trabalhou. Marcos sentiu um peso no peito. Então ela escolheu minha filha. Marcos assentiu. Parece que sim. Marcos ficou alguns segundos sem falar. A humilhação inteira voltou na memória como filme. O sorri. O come lá fora. O você não pertence. E, por trás disso, a mão invisível apertando a filha como uma corda. O que eu faço agora? Ele perguntou. Marcos juntou as folhas. Você tem duas frentes: proteger sua filha hoje e impedir que te façam assinar algo. E para isso você precisa agir com calma. Eu posso te orientar, mas você precisa de testemunhas. Você tem alguém de dentro que fale? Marcos pensou em Benedito. Pensou em Lourdes. Pensou em como Benedito escreveu: se você quiser justiça. Aquilo era um pedido, e um pedido é também um risco. Eu tenho, Marcos disse. Mas eu não vou colocar ninguém em perigo. Marcos inclinou a cabeça. Perigo não precisa ser grande para ser real. Mas também existe um jeito de fazer as coisas sem confronto. Primeiro, vamos garantir que sua filha não seja tirada de lá hoje. Depois, você vai formalizar um pedido de revisão desse conjunto de documentos. Marcos respirou fundo. Eu só quero que minha filha tenha paz. Marcos olhou direto para ele. E você também. Marcos baixou os olhos, como se não merecesse. Marcos continuou. Helena tem poder social. E Ricardo é o tipo que faz o trabalho sujo para manter esse poder. Se você voltar lá batendo de frente, eles vão tentar te pintar como descontrolado. Você já viu como fazem. Então vamos fazer do jeito certo. Marcos apertou a mão sobre a mesa. Mas e o dinheiro do aluguel? Hoje. Marcos pegou o telefone fixo da sala. Eu vou ligar para um contato da administração do prédio onde sua filha mora. Não vou ameaçar ninguém. Só vou informar que existe contestação formal em andamento e que qualquer medida precipitada pode virar problema para eles. Isso costuma acalmar. Marcos ouviu Marcos falar ao telefone com voz firme, sem gritar, sem humilhar ninguém. Era o contrário de Ricardo. Marcos usava autoridade sem pisar. Quando desligou, Marcos disse: agora você vai até sua filha com calma. Eu vou com você até a entrada do prédio e vou ficar como testemunha do que acontecer. Se Helena aparecer, melhor ainda. Porque ela não vai gostar de ser vista. Marcos levantou devagar. E Benedito? Marcos pegou a carta. Se ele escreveu isso, é porque já escolheu um lado. Mas você precisa falar com ele. E precisa dar a ele a chance de sair com segurança. Helena não perdoa quem quebra o silêncio dela. Marcos saiu da sala com a garganta apertada. No caminho, mandou uma mensagem para Lourdes. Deu certo. Preciso de você depois. Obrigado. E foi com Marcos até o prédio de Carolina. Marcos não sabia o que encontraria. Mas sabia uma coisa. Hoje, ele não ia abaixar a cabeça. Quando Marcos chegou ao prédio, encontrou Carolina pálida na porta, com uma mala no chão, e Helena já estava subindo as escadas, como se viesse cobrar uma vitória. Carolina estava de pé, segurando a alça da mala como se aquilo fosse uma boia. O rosto dela estava cansado, e os olhos vermelhos de quem não dormiu direito. Quando viu o pai, ela deu 2 passos rápidos e o abraçou forte, sem dizer nada no começo. Marcos sentiu o corpo dela tremendo. Eu tô aqui, ele falou baixo. Ninguém vai te tirar daqui hoje. Carolina puxou o ar, tentando se recompor, e então viu Marcos ao lado. Quem é ele? É uma pessoa que veio ajudar do jeito certo, Marcos respondeu. Sem grito, sem briga. Carolina sentiu, mas o medo ainda estava ali. Pai, ela tá vindo. Marcos virou e viu Helena subindo as escadas com calma, como se cada degrau fosse dela. Ao lado, vinha um homem com uma pasta, que parecia ser só alguém que carregava papel. Helena olhou para Carolina primeiro, depois para Marcos, e parou no último degrau como quem ocupa um palco. Que cena, ela disse, fria. Eu avisei que hoje era o último dia. Marcos sentiu a raiva subir, mas segurou. Falou simples, firme. Minha filha não vai sair. Helena estreitou os olhos. Você não manda aqui. Marcos deu um passo à frente, educado. Bom dia. Eu sou Marcos. Estou acompanhando uma verificação de documentos ligados a este contrato de locação. Helena ficou imóvel por um segundo. O rosto dela não mudou muito, mas o olhar perdeu um pouco da certeza. Ela odiava ser surpreendida.
Eu não sei quem você é, ela respondeu. E não autorizei ninguém a se meter. Marcos manteve o tom. Não se trata de autorização. Se trata de procedimento. Recebemos informação de possível irregularidade documental. E, até esclarecimento, recomendamos que não haja medidas que causem dano à locatária. Helena riu de leve, como se fosse ridículo. Recomendamos. Isso é ameaça. Marcos não se abalou. É orientação. E, se a senhora insistir em forçar uma saída sem prazo e sem formalidade, isso pode ser questionado. A senhora sabe disso. Marcos viu Helena apertar o dedo na alça da bolsa, um gesto pequeno de irritação. Ela então olhou para Marcos, como se quisesse recuperar o controle pelo ataque pessoal. Você apareceu rápido. Ontem estava na chuva, sem nada. Hoje vem com escolta. Carolina deu um passo, mas Marcos segurou a mão da filha, pedindo calma. Ontem eu estava na chuva porque a senhora me colocou na chuva, Marcos disse. E hoje eu estou aqui porque a senhora usou minha filha para me dobrar. Helena inclinou a cabeça. Eu não usei ninguém. Sua filha escolheu morar num lugar administrado por mim. E você escolheu assinar um termo de trabalho. Ninguém obrigou você. Marcos respirou fundo. A senhora sabia que era minha filha. A senhora sabia meu nome. Sabia minha dor. E mesmo assim fez isso. Helena abriu um sorriso curto. Dor ensina. Você mesmo não disse que daria um jeito. Pois bem. Eu dei um jeito também. Carolina não aguentou. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada. Helena olhou para Carolina como quem observa uma criança fazendo pergunta inconveniente. Você não é o alvo. Você é a alavanca. A frase doeu em Carolina como um tapa sem mão. Marcos viu a filha murchar por dentro. Ele sentiu uma vontade enorme de gritar. Mas não gritou. Por Carolina. Porque, no fundo, era isso que Helena queria. Que ele perdesse a razão e virasse o homem do interior agressivo que Ricardo dizia. A senhora não vai encostar nela, Marcos disse, baixo, firme. Helena deu um passo, como se desafiasse. E você vai fazer o quê? Me limpar o rodapé de novo? Carolina soluçou. Marcos apertou a mão da filha. Marcos, percebendo o limite se aproximando, interveio sem agressão. Helena, eu vou ser claro. Existe material indicando vínculo irregular entre propriedade e locações. E, além disso, existe possibilidade de contestação de posse. Eu recomendaria que a senhora se afaste e deixe as partes resolverem com prazo e papel. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse: Vocês acham que eu tenho medo de papel? Marcos respondeu, no mesmo nível. Não. Eu acho que a senhora tem medo de perder o controle. Helena encarou Marcos. E pela primeira vez Marcos percebeu. Ela estava irritada, mas também estava calculando. Ela virou para o homem da pasta. Vamos embora. Carolina arregalou os olhos. Então, eu não preciso sair hoje? Helena parou no degrau e olhou por cima do ombro. Hoje não. Mas isso não acabou. E desceu, saindo do prédio como quem sai de uma sala onde não queria ter perdido nem um segundo. Marcos sentiu o corpo relaxar um pouco, como se tivesse tirado um saco de pedras das costas. Carolina abraçou o pai de novo. Pai, obrigada. Marcos beijou a testa dela. Ainda não acabou. Mas hoje você dorme aqui. Marcos deu um passo para o lado, falando com Marcos em voz baixa. Agora falta a parte mais perigosa. Você precisa voltar lá e falar com Benedito e Lourdes. Helena vai procurar quem vazou. E Ricardo vai agir antes dela, para se salvar. Marcos olhou para o corredor do prédio, e depois para a rua. Ele não queria voltar naquele lugar. Mas agora ele sabia que fugir não era paz. Era deixar Helena continuar. E Marcos não ia deixar. Ao voltar para buscar Benedito, Marcos encontraria o portão fechado e uma ordem nova. Benedito não trabalha mais aqui. Só que Benedito ainda estava lá dentro, e Ricardo estava tentando arrancar dele uma confissão. Lourdes esperava Marcos na entrada da cidade, como tinha prometido. Quando ele contou que Carolina estava segura por hoje, Lourdes soltou um ar que parecia preso havia dias. Graças a Deus, ela disse. Mas eu conheço Helena. Ela não esquece. Ela não descansa. Marcos pediu que Lourdes o levasse de volta para perto da propriedade. No caminho, ele não falou muito. Preparava o coração. Quando chegaram, viram algo estranho. O portão principal estava fechado com mais rigidez, como se o lugar tivesse acordado desconfiado.
Um vigia diferente estava ali. Marcos se aproximou com cuidado. Eu preciso falar com Benedito, disse. O vigia olhou para ele como se Marcos fosse uma sombra insistente. Benedito não trabalha mais aqui. Lourdes deu um passo. Como assim não trabalha? O vigia respondeu seco. Ordem da Dona Helena. Dispensa imediata. Marcos sentiu um frio no estômago. Benedito tinha escolhido um lado. E o preço tinha chegado rápido. Ele está bem? Marcos perguntou. O vigia deu de ombros. Não sei. Lourdes olhou para Marcos, e Marcos entendeu sem precisar de palavra. Se Benedito ainda estivesse lá dentro, podia estar sendo pressionado. E Ricardo era exatamente o tipo de gente que pressiona. Marcos pensou em ir embora e chamar ajuda. Mas percebeu que, se demorar, Benedito pode ser jogado para fora sem nem saber para onde ir, sem documentos, sem nada. E, pior, poderiam forçar Benedito a assinar alguma coisa. Eu quero falar com a Dona Helena, Marcos disse. O vigia soltou um riso curto. A senhora não recebe. Lourdes se aproximou da grade, encarando o vigia. Você sabe quem eu sou. Eu trabalho aqui. Abre. Eu preciso pegar minhas coisas. O vigia hesitou. Lourdes tinha uma presença que não era de ameaça, mas de quem conhece a rotina. E rotina, naquele lugar, sempre foi mais forte que coragem. Depois de alguns segundos, ele destrancou o portão menor. Só você. E rápido. Lourdes entrou e virou para Marcos. Espera aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, você vai até a cidade e procura o Marcos. Promete. Marcos não gostou, mas assentiu. Lourdes entrou apressada. Marcos ficou do lado de fora, com o coração batendo. O céu estava cinza, mas não chovia agora. Era como se a chuva tivesse sido reservada para o momento da humilhação. Passaram 10 minutos. Lourdes não voltou. Marcos apertou os punhos. A lembrança de Carolina tremendo, a frase "você é a alavanca", a carta de Benedito, tudo se juntou num ponto só. Ele não aguentou esperar mais. Afastou-se alguns passos da entrada principal e andou pela cerca, procurando um jeito de ver sem invadir. Havia um trecho mais baixo perto de um galpão lateral. Ele conseguiu enxergar um corredor de serviço com uma janela. E viu. Dentro, Ricardo estava perto de uma mesa. Benedito estava sentado, com a cabeça baixa. Lourdes estava de pé num canto, sendo impedida de se aproximar por outro funcionário. Ricardo falava com Benedito num tom controlado, perigoso por ser calmo. Marcos não ouvia as palavras, mas via o gesto. Ricardo empurrava um papel para Benedito assinar. Benedito não assinava. Ricardo apontava para a porta. Apontava para o chão. Apontava para o próprio peito, como quem diz eu mando. Marcos sentiu um calor subir. A humilhação que ele tinha engolido agora estava sendo servida para outro homem, e por culpa dele, de certa forma. Ele tomou uma decisão, não ia entrar quebrando nada, não ia gritar. Mas também não ia assistir de fora como covarde. Marcos voltou ao portão menor e chamou o vigia. Meu documento ficou aí dentro. Ele mentiu, com firmeza. No quartinho. E eu preciso pegar agora. O vigia franziu a testa. Documento? Marcos levantou o envelope com as cópias. Eu vou resolver coisa séria com a Dona Helena. Se meu documento sumir, vira problema maior. Abre. O vigia hesitou. Marcos falou com calma, mas havia algo no olhar dele que não pedia. Ordenava. Não por força, mas por verdade. O vigia abriu. Marcos entrou e foi direto, andando rápido, mas sem correr. Chegou ao corredor de serviço. Lourdes viu ele primeiro e arregalou os olhos, como se dissesse não era para você estar aqui. Ricardo virou e empalideceu por um segundo, mas disfarçou logo com o sorriso de sempre. Olha só, voltou, Ricardo disse. Veio limpar mais alguma coisa. Marcos olhou para Benedito. Você está bem? Benedito levantou o rosto devagar. Os olhos dele estavam cheios, não de choro, mas de cansaço e medo. Eu tô aguentando, Benedito disse. Ricardo riu. Não dramatiza. Ele só tá assinando a rescisão. Coisa normal. Marcos pegou o papel da mesa e olhou. Não era rescisão simples. Era um termo de responsabilidade. Um papel que colocava a culpa em Benedito por informações indevidas e por má conduta. Marcos colocou o papel de volta. Isso é para fazer ele parecer culpado, Marcos disse. Ricardo abriu os braços.
Você entende de gado. Deixa documento com quem entende. Marcos respirou fundo. Eu entendo de gente. E eu entendo quando alguém está tentando apagar rastro. Ricardo estreitou os olhos. Você está se achando importante demais. Marcos olhou em volta. Viu outro funcionário na porta, segurando Lourdes pelo braço. Marcos falou firme, sem levantar a voz. Solta ela. O homem hesitou. Ricardo fez um gesto pequeno, como quem manda deixa. O homem soltou Lourdes. Ricardo tentou recuperar o controle pelo deboche. E aí, Marcos? Vai fazer o quê? Vai chamar seu amigo de papel? Marcos tirou do bolso o celular e mostrou a tela. Eu já mandei mensagem. Se eu não sair daqui com Benedito e Lourdes, o Marcos vem. E quando ele vem, não vem sozinho. Ricardo soltou um riso curto, mas a mão dele tremeu um pouco. Era pouco, mas Marcos viu. Quem humilha por prazer costuma tremer quando a luz acende. Ricardo chegou mais perto. Você não tem prova de nada. Você é só um peão encharcado. Marcos abriu o envelope e colocou sobre a mesa. Eu tenho isso. E tenho o contrato do aluguel da minha filha. E tenho testemunha do que você fez. Ricardo tentou pegar o envelope, mas Marcos puxou de volta. Não encosta. Ricardo respirou fundo, e pela primeira vez a máscara dele falhou. Você não sabe com quem está mexendo. Marcos respondeu simples. Eu sei. Com gente que só é grande quando o outro está ajoelhado. O silêncio no corredor ficou pesado. Benedito olhava para Marcos como se estivesse vendo um homem que finalmente tinha entendido que dignidade não é favor. Lourdes segurava o próprio choro. Ricardo então fez a última tentativa, virou-se para Benedito e falou com veneno calmo. Benedito, se você sair com eles, você nunca mais pisa aqui. Você sabe que não tem para onde ir. Benedito engoliu seco. A mão dele tremia. Marcos percebeu que não era medo de Ricardo. Era medo do futuro. Marcos deu um passo e colocou a mão no ombro de Benedito. Você tem para onde ir. Eu não tenho dinheiro sobrando, mas eu tenho casa. Simples. Você fica lá até se ajeitar. E eu não falo isso da boca para fora. Benedito fechou os olhos por um instante, como quem decide sair de uma prisão invisível. Eu vou, Benedito disse. Ricardo olhou para Lourdes, como se ela fosse a próxima vítima. E você, Lourdes, vai junto? Depois não diz que eu não avisei. Lourdes ergueu o queixo. Eu prefiro dormir tranquila do que viver aqui com medo. Ricardo deu um sorriso torcido. Então vão. Vão logo. Mas saibam, a dona Helena não perde. Marcos juntou o envelope, colocou no bolso e fez um gesto para Benedito e Lourdes. Vamos. Eles começaram a andar pelo corredor, e Ricardo ficou parado, observando como quem calcula a vingança. Quando passaram pela porta, Marcos ouviu Ricardo dizer, baixo, quase para si. Vocês não fazem ideia do que vocês mexeram. Marcos não respondeu. Só seguiu. Porque, no fundo, ele sabia, quem mexe com gente de verdade, mexe com a própria queda. Fora do portão, Benedito contou a verdade completa. A terra, o dinheiro e o motivo antigo da raiva de Helena. E Marcos percebeu que a reviravolta não era só ganhar uma disputa, era descobrir que a própria vida dele tinha sido empurrada para baixo por anos sem ele saber. No carro de Lourdes, com Benedito no banco de trás, Marcos sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Direção. Não era vitória ainda. Mas era caminho. Benedito respirava com dificuldade, como quem sai de um lugar abafado. Eu devia ter falado antes, ele disse, olhando para a janela. Mas eu tive medo. Marcos não acusou. Eu também tive. Só que eu não sabia do que. Lourdes dirigia e escutava, sem interromper. Benedito então começou a contar, do começo. Muitos anos antes, o pai de Marcos tinha trabalhado numa parceria com o pai de Helena. Era uma criação conjunta, um acordo de confiança. Havia promessa de divisão de um pedaço de terra e de pagamento por animais entregues. Só que o pai de Helena morreu, e a família dele não quis conversa com homens simples. E alguém, naquela época, fez papel desaparecer, assinatura sumir, acordo virar favor. Seu pai ficou com vergonha, Benedito disse. Vergonha de não ter lido tudo. Vergonha de ter acreditado. E ele preferiu calar e trabalhar mais, para não brigar com gente grande. Marcos sentiu o peito apertar. O pai dele tinha levado aquilo para o túmulo, sem conseguir resolver. E a Helena? Marcos perguntou.
Benedito olhou para baixo. A Helena cresceu ouvindo uma história só. Que o seu pai tentou tomar o que não era dele. Que o seu pai era esperto. Que a família dela foi vítima. Só que, não foi bem assim. Marcos ficou imóvel. Então ela acredita nisso? Acredita no que convém, Benedito respondeu, com tristeza. Ela acredita que humilhar é justiça. Que pisar é corrigir o mundo. E quando descobriu que você era filho daquele homem, ela quis ensinar você. Marcos fechou os olhos. A frase da Carolina voltou. Seu pai é teimoso. Mas todo mundo aprende. Era isso. Helena não queria dinheiro só. Ela queria vingança com gosto de lição. E o aluguel da Carolina? Lourdes perguntou, com a voz apertada. Benedito respirou fundo. Isso foi o pior. Quando Helena viu que a filha dele morava na cidade, ela mandou arrumar um lugar mais barato, do jeito que parecia ajuda. Mas era armadilha. Ela queria ter a menina na mão para puxar o pai. E conseguiu. Marcos passou a mão no rosto. Eu fui feito de bobo. Benedito balançou a cabeça. Não. Você foi feito de pai. O silêncio no carro pesou. Porque aquela era a verdade. Marcos tinha sido usado justamente pelo que ele tinha de melhor. Chegaram à cidade e encontraram Marcos em um ponto combinado. Marcos já sabia o básico porque Marcos tinha mandado mensagem. Ele olhou para Benedito e Lourdes e entendeu que agora tinha testemunhas de dentro. Agora a gente faz do jeito certo, Marcos disse. Hoje ainda. Marcos preparou uma notificação formal para impedir a retirada imediata de Carolina e para abrir revisão documental da posse e administração do conjunto de imóveis. Não era mágica. Não era solução instantânea. Mas era o primeiro passo para tirar Helena do lugar onde ela se escondia, o lugar do medo. Marcos, com Marcos e as testemunhas, foi até onde Helena costumava resolver coisas, um escritório simples ligado à administração dos imóveis. Helena não estava lá, mas um funcionário viu o grupo e correu para avisar. Minutos depois, Helena chegou. Ela entrou com passos firmes, e ao ver Marcos ao lado de Marcos, travou por um segundo. Mas logo retomou o controle do rosto. Eu devia imaginar, ela disse. Você gosta de fazer escândalo. Marcos respondeu com calma. Não estamos aqui para escândalo. Estamos aqui para formalidade. Helena olhou para Benedito e Lourdes, e o olhar dela foi uma faca sem corte, frio, mas prometendo. Traidores. Lourdes respondeu sem gritar. Traição é o que você fez com a filha dele. Helena sorriu, como se aquilo não a atingisse. Eu não fiz nada além de cobrar o que é meu. Marcos colocou o papel na mesa. Então a senhora não terá problema em assinar o recebimento desta notificação e em suspender qualquer medida contra Carolina até análise. Helena leu. Os olhos dela correram rápido pelas linhas. E Marcos percebeu um detalhe. A mão dela tremia de leve, como a mão de Ricardo tremia quando a luz acendeu. Eu não vou assinar, Helena disse, empurrando o papel de volta. Marcos continuou no mesmo tom. A senhora pode se recusar, mas haverá registro da recusa. E isso não melhora a posição de ninguém. Helena respirou fundo e olhou para Marcos. Você acha que isso vai te dar alguma coisa? Você acha que vai sair ganhando? Marcos respondeu simples. Eu já ganhei uma coisa. Eu trouxe minha filha de volta para perto de mim sem precisar abaixar a cabeça. Helena estreitou os olhos. Você ainda não pagou o aluguel. Marcos sentiu Carolina na mente, como se ela estivesse ali. Eu vou pagar o que for justo. Mas eu não pago ameaçado. Helena deu um passo à frente. Você quer justiça? Justiça não existe para gente como você. Marcos olhou para ela com uma calma que nem ele conhecia em si. Existe, sim. Só demora. E eu aguentei o bastante para chegar nela. Marcos chamou Benedito e Lourdes para falar. Eles confirmaram por escrito o que tinham visto. O plano de teste, a tentativa de forçar a assinatura, a admissão de Helena sobre usar Carolina como alavanca e a conduta de Ricardo no trabalho. Helena tentou interromper, tentou diminuir, tentou dizer que eram ressentidos. Mas cada palavra dela parecia cair num vazio novo, porque agora havia papel, havia testemunha, havia registro. Quando Helena percebeu que não conseguiria apagar aquilo com olhar e ameaça, mudou de estratégia. Ela virou para Marcos e falou num tom que parecia proposta. Eu posso encerrar isso agora. Você paga um valor, assina um acordo dizendo que abre mão de qualquer contestação, e eu deixo sua filha em paz. Marcos sentiu o estômago revirar. Era a mesma armadilha, só que em outra embalagem. Não, ele disse.
Helena riu, mas era um riso nervoso. Você vai perder tudo se insistir. Marcos respondeu sem pressa. Eu já vivi com pouco. Você é que não sabe viver sem mandar. Helena ficou vermelha de raiva por um segundo. Depois voltou a ficar fria. Marcos recolheu os papéis. A senhora será notificada formalmente. E, por enquanto, qualquer tentativa de retirada da locatária será registrada como conduta inadequada. Peço que respeite o prazo. Helena olhou para Marcos, depois para Marcos, depois para Benedito. E, antes de sair, ela soltou a frase como veneno. Você acha que está limpo agora? Você ainda tem lama no sapato. Marcos lembrou da chuva e respondeu com a coisa mais simples do mundo. Lama sai. Caráter não se compra. Helena saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as folhas da mesa mexerem. Marcos ficou parado por um instante, sentindo o corpo tremer, não por medo, mas por descarga. Lourdes colocou a mão no braço dele. Você aguentou, ela disse. Benedito respirou fundo. Agora ela vai tentar derrubar o Ricardo para se salvar. Benedito avisou. Vai dizer que foi tudo ideia dele. Marcos assentiu. E é por isso que testemunha é importante. Não é uma pessoa contra outra. É fato contra mentira. Nos dias seguintes, o processo caminhou. Não foi rápido como Marcos gostaria, mas foi firme. Carolina pôde ficar no quarto sem ameaça imediata. Marcos conseguiu um trabalho temporário honesto na cidade, indicado por Marcos, para garantir o dinheiro enquanto a revisão acontecia. Benedito ficou hospedado na casa simples de Marcos, e mesmo com vergonha no começo, foi aprendendo a dormir sem sobressalto. Ricardo, ao perceber que Helena poderia deixá-lo como bode expiatório, tentou se aproximar de Marcos uma vez, no portão da propriedade, com o mesmo sorriso falso. Marcos, vamos conversar como homem, Ricardo disse. Marcos olhou para ele e respondeu. Homem conversa sem plateia e sem armadilha. Você não sabe fazer isso. Ricardo ficou sem resposta. Foi embora apressado, como quem perde o chão. Meses depois, a revisão documental confirmou algo que Marcos nem ousava esperar. Uma parte da área que Helena administrava tinha pendência antiga ligada ao pai de Marcos. Não era tudo. Não era fortuna caindo do céu. Mas era suficiente para provar que Helena não tinha o domínio limpo que dizia ter. Helena foi obrigada a ajustar contratos, reconhecer limites e parar com a administração de alguns imóveis. Carolina foi transferida para um lugar seguro, com contrato claro, sem chantagem. Marcos recebeu valores atrasados do trabalho, depois de uma cobrança formal, e Helena não pôde mais fingir que teste era lei. No último dia em que Carolina voltou à fazenda para visitar o pai, ela caminhou pelo quintal com calma, respirando ar limpo como quem volta a lembrar do próprio corpo. Pai, ela disse, eu achei que você ia se quebrar lá dentro. Marcos olhou para as mãos. Eu quase quebrei. Mas eu entendi uma coisa, quando a gente aguenta humilhação por amor, isso não é fraqueza. Fraqueza é usar amor dos outros para controlar. Carolina chorou, mas dessa vez era um choro diferente. Era alívio. Benedito, sentado na varanda, olhou para os dois e disse baixo. Eu passei anos achando que era tarde para levantar a cabeça. Mas vocês provaram que não é. Lourdes, que tinha ido levar uns recados, completou. E que gente simples, quando anda junto, fica difícil de empurrar. Marcos não virou santo, nem virou rico, nem virou dono de palácio. Ele voltou a ser o que sempre foi, um homem de palavra. Só que agora com uma palavra maior, não aceitar mais ser tratado como se não fosse gente. E Helena? Helena continuou sendo Helena por muito tempo. Mas perdeu o que mais a alimentava, o poder de fazer o outro acreditar que não vale nada. Porque, no fim, a maior reviravolta não foi papel nem terra. Foi Marcos descobrir que dignidade não é coisa que se pede. É coisa que se sustenta. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a palavra respeito para eu saber que você foi até o fim dessa história. E, se esse vídeo te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal, porque a próxima história vai ser ainda mais forte. Muito obrigado por ouvir até aqui, fique com Deus e até a próxima história.